Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse canal, a esse espaço em que você é chamado a lançar âncora. E o que significa isso? Você parar um tempo, pausar, escutar um pouco aqui do conteúdo que nós trazemos e preparamos para você e que você possa, a partir disso, olhar para dentro de si também e ver aonde você precisa lançar âncora e renovar também, o sentido da sua vida e as práticas também do seu cotidiano, da sua vida consagrada e religiosa e ou sacerdotal. Então, recentemente nós tivemos o 8º Congresso Âncora, que teve como tema acolher e cuidar, o papel da igreja na prevenção ao suicídio. E ao longo dos próximos dias você vai ver aqui entrevistas exclusivas que nós tivemos com os conferencistas desse congresso, sobre os temas em que eles palestraram, aprofundando um pouquinho de cada para você poder experimentar também um pouquinho do que foi esse congresso e também falando um pouco sobre esse grande papel da igreja, que é o acolher e o cuidar, seja dos seus membros religiosos, padres, seja também do povo de Deus, né, da vida pastoral. Então fica aqui com a gente que a gente já vai começar com o nosso primeiro entrevistado. Então vamos aqui para o nosso primeiro episódio do nosso Lançar Âncora especial do Congresso Âncora, né, como eu já falei, que teve como tema acolher e cuidar. Estou aqui com um convidado muito especial. Ele é psicólogo, mestre e doutor, especializado em terapia familiar. Gente, ele é criador do personagem Esmilinguido, aquela formiguinha, sabe? Eu estava até aqui falando com ele nos bastidores, que fez parte da minha infância. Ele também é autor de diversos livros e dentro desses livros, né, um deles, o título, o tema é Quando a Dor se Torna Insuportável, que foi o tema da sua palestra no 8º Congresso Âncora. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Lançar Âncora, doutor Carlos Gebowski. Falei certo? Mais ou menos isso, é Ai, por meu aí. Deus. É polonês, gente, dá um desconto aí. Ok. Muito obrigado, obrigado pelo convite. É uma honra poder participar aqui e contribuir com esse podcast. Espero que possa ser também bastante útil para aqueles que assistem. Com certeza. E eu trouxe aqui um trechinho, doutor Carlos, o senhor foi o organizador desse livro, certo? Que tem como título Quando a Dor se Torna Insuportável. E o senhor fez um dos capítulos, correto? Correto. E aí é que eu trouxe um trechinho, né, que diz assim: "Urge a necessidade de falarmos abertamente sobre o tema, né, do suicídio, especialmente em uma sociedade hedonista e uma igreja muitas vezes triunfalista, e onde a dor e o sofrimento são facilmente identificados com a ausência de espiritualidade". Eu achei muito interessante essa sua fala, né, no livro, porque a gente, tem medo de falar sobre o assunto e o Congresso Âncora ele veio justamente querendo, trazer essa urgência, né, na necessidade de falar sobre isso. Mas eu queria, começar, perguntando de onde veio essa necessidade que o senhor teve de escrever sobre suicídio? Uhum. Do conhecimento estatístico de que vem aumentando significativamente nos últimos anos, há relatórios sobre isso, a questão de suicídio entre religiosos, né, não só dentro do meio católico, fora do meio católico também, entre pastores evangélicos, muitos se suicidam. E a gente se pergunta, né, por que que uma pessoa com uma vida consagrada, com um propósito, dedicando a vida aos outros, pensa em tirar a própria vida, né. Em base disso, a gente organizou esse livro pensando realmente, olha, precisamos tentar responder a algumas questões a respeito disso e, de alguma forma, ser uma ferramenta de auxílio para que, as pessoas não usem esse recurso extremo como uma tentativa de solução de uma dor.
Entendi. E o senhor chegou a ter algum contato próximo, ou talvez nos seus atendimentos, né, como o senhor é psicólogo, de atender mesmo religiosos, pastores, enfim, com essa, e aqui o senhor me ajude com as terminologias, por favor. Não sei se a gente falaria tendência ao suicídio, pensamentos suicidas? A gente usa tecnicamente o termo ideação suicida, Ideação suicida, né. ok. Sim, infelizmente, tenho que dizer que infelizmente, vários, pessoas passaram pelo consultório com esse tipo de ideação. Graças a Deus, e eu atribuo isso muito à obra divina do Espírito Santo, de que a grande maioria deles conseguiram superar esse momento e seguirem bem adiante a vida sem, exterminar com a própria vida, né. Mas sim, tive vários casos, várias situações, e infelizmente algumas pessoas elas não estão atentas ao risco de situações em que se colocam e, quando não há um cuidado efetivo, as pessoas buscam uma solução desastrosa para essa situação. No jornalismo, doutor Carlos, a gente, pelo menos na minha época da faculdade, né, que a gente era ensinado a quando existia uma notícia de suicídio, né, no caso um evento, a gente não noticiava, justamente porque poderia, eh, impulsionar, né, outras pessoas, motivar outras pessoas, encorajar outras pessoas a cometer o mesmo. Então, e eu vejo que com o tempo isso tem, diminuído um pouco, até mesmo porque a gente tem a campanha Setembro Amarelo, que é justamente fala, claro, sobre a valorização da vida, né, mas não tem como não tratar sobre essa questão do suicídio. O senhor viu alguma, repercussão, assim, aliás, como o senhor viu a repercussão desse livro que o senhor organizou, né? Se puder falar um pouquinho também onde as pessoas encontram para quem se interessar pelo tema. Uhum. Olha, a editora que publicou, a editora Sinodal, a editora luterana, né, ligado à igreja luterana lá em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, ela nos deu feedback de que, eh, muitas pessoas ligavam para a editora agradecendo pelo fato de poderem ter tido acesso ao livro. A editora, inclusive, distribuiu vários livros gratuitamente para pessoas que ligavam um pouco com desespero e etc. Foi muito gratificante, tem sido muito gratificante, o livro tem aí 4 ou 5 anos de publicação, tanto que a primeira edição do livro se esgotou em 2 meses. Olha só. Já foi feita, a segunda e uma terceira edição, porque a primeira foi de tão borbulhante que esse tema tem sido, né. E graças a Deus, o instrumento de ajuda em muitas situações. E, doutor Carlos, o senhor é especialista em família, né, em terapia familiar, sistêmica, né, também. Eu não sou da área da psicologia, mas dizem que jornalista é um pouco conhece um pouquinho de tudo, né. Então, já estudei um pouco sobre a terapia sistêmica, mas sou bem leiga, certo? Mas eu queria, saber do senhor qual é a relação do sistema familiar com essa ideação suicida? Essa é para mim uma relação muito direta. A terapia familiar e o modelo sistêmico entende que a saúde ou a enfermidade emocional se constrói nos relacionamentos. Relacionamentos saudáveis geram pessoas saudáveis geram relacionamentos saudáveis num círculo contínuo, né, que pode ser de crescimento ou de adoecimento, né. E por isso a família tem um papel crucial nesse contexto, porque ela pode ser um fator extremamente terapêutico para as pessoas que estão, eh, desesperançadas em relação à vida, ou ela também pode ser um fator gerador de enfermidade que deposita nessa pessoa,
todas as mazelas da própria família, né, ela escolhe o indivíduo como o seu bode expiatório aí. E aí esse indivíduo sucumbe muitas vezes a isso também. Então, para mim, as relações, né, de todas as ordens, as relações, sociais, familiares, religiosas, laborais, elas são muito importantes na construção da nossa saúde emocional. Hum, eu entendo que muito mais do que a ideia que foi predominante no século XX, de que toda a nossa saúde emocional se constrói intrapsiquicamente, eu penso perdão, eu penso que muito da nossa saúde emocional se constrói interrelacionalmente. Hum. E aí, pensando dessa forma, né, e trazendo um pouquinho para o nosso contexto aqui, eh, de vida religiosa, né, sacerdotal, ambiente da igreja, então eu posso, eh, pensar, supor, enfim, eu venho de uma família, né, o religioso vem de uma família saudável em relacionamentos, porém passa a viver em comunidade, né, passa a viver ali em um ambiente. Isso pode também ser um gatilho, enfim, esse o que eu quero chegar, na verdade, doutor Carlos, é tipo assim, eu não tenho nenhuma tendência lá de família, né, mas eu posso vir a desenvolver diante do ambiente em que eu me encontro hoje. Com certeza, com certeza. Eu não estou jogando que a responsabilidade é da família, Sim, sim. né, os contextos que a gente vive são geradores de saúde ou de doença. Eu vi a sua pilha de livros ali, e bem em cima dele está o livro que na minha categorização é entre os 10 melhores livros que eu classifico na vida dos que eu já li. O Hum. livro do Jean Vanier, Comunidade e Lugar do Perdão e da Festa, mostra Uau! essa é até uma capa antiga, eu tenho essa aí, que é essa dos anos, 80 ainda. Aí das edições paulinas, Das né. edições paulinas, exato, não era nem Uhum. Paulus naquela esse livro é fantástico, eu recomendo todas as pessoas lerem esse livro pelo menos uma vez na vida. Independente se é religioso. Independente se é religioso ou não religioso, esse livro é muito, muito, muito bom. O Jean Vanier, você sabe, é um leigo católico, onde ele criou essas comunidades Arquê, que são comunidades de acolhimento de pessoas com, deficiências, limitações como, síndromes de Down e outras coisas assim, né. Criou o mundo inteiro, tem no mundo inteiro. Eu estive uma vez passeando na Alemanha, passando numa cidadezinha pequena no interior da Alemanha, lá comunidade Arquê, né. E é fantástico, e aí ele descreve como é a vida comunitária, como a vida comunitária, e ele começa o livro de uma forma fantástica, porque ele começa dizendo assim: "A vida comunitária é a experiência mais fascinante e a mais terrificante que eu conheço", né. Fascinante porque é onde eu me sinto amado, acolhido da forma como eu sou. Hum. E terrificante porque também é na comunidade onde eu vou perceber a minha incapacidade de amar incondicionalmente. Hum. E essa é a introdução do livro, do primeiro Já capítulo, começa assim, já né. começa assim, né. Eu falo quase de cor, porque eu já li o livro várias Pois é, o vezes, senhor eu queria ter essa memória, né, de gravar. e eu acho fantástico o Jean Vanier, né. Ah, e então essa ideia aí de que, ah, a comunidade ela pode ser esse centro gerador de muita saúde, né, e aí depois ele fala das etapas de uma comunidade, como a comunidade começa, depois como ela entra numa rotina, depois como começam os conflitos e etcétera, que são normais e naturais do conviver humano, né. Mas, também a comunidade pode ser geradora de muita enfermidade, dependendo de como ela se estrutura, dos seus níveis de rigidez, flexibilidade, de pressão, de imposição, né. As comunidades, eu não falo só das comunidades religiosas, as comunidades de fé, elas podem ter, membros muito, eh
doentios e que exercem pressões sobre os sacerdotes de uma forma que se torna bem difícil de manejar, especialmente nos lugares, onde são pequenos e todas as pessoas se conhecem, né, que são famílias, às vezes, de gerações que frequentam a mesma comunidade de fé, a mesma igreja. Nossa, isso pode ser, às vezes, algo extremamente, opressor para um religioso, um sacerdote que começa a assumir aquela comunidade de alguma forma nova, né, ele chega lá e até aprender a lidar com certas situações, às vezes, é bem difícil. Então ela pode ser, como eu disse, algo que gere saúde ou também gere doenças. Relações todas as relações, como eu disse, sociais, comunitárias, podem ser, geradoras de doença sim. O senhor ia falando, ia pensando, né, nesse contexto em que um sacerdote, um missionário, enfim, vai em missão, vai para uma comunidade já ali pré-existente, né, e essa existe até você conhecer, a gente não tem a liberdade de ser nós mesmos, né, então, essa questão mesmo de se é ali na comunidade, aqui comunidade a gente falando de família religiosa, paroquial e também, família, né, que acho que o contexto familiar mesmo biológico, se eu não consigo ser eu mesma, né, isso pode também desencadear esse processo, de me anular, de não querer mais viver e essa dor que aí se torna insuportável? Sim, com certeza, né. E os elementos de controle, graças a Deus, hoje muito menos, mas se a gente, revisa a história, né, o quanto falamos aqui do contexto nosso de América Latina, especialmente, o quanto os senhores poderosos, eles, controlavam muitas vezes até o que que o sacerdote podia ou não podia dizer, né, porque eles tinham muita riqueza, eles tinham muito poder, tinham poder, inclusive de força, né, e se um sacerdote se opunha a isso, podia ser morto até, né. Eh no eles tinham lugar privilegiado, eles podiam ser enterrados dentro da igreja, né, a gente vê nos séculos passados que as grandes famílias, as famílias poderosas eram enterradas na igreja, né, os pobres eram no cemitério, as famílias poderosas dentro da Dentro da igreja. igreja. E aí, essas pessoas tinham muito poder, né, e eu imagino como isso era opressor, isso quantas vezes o sacerdote tinha que se fazer um conluio com isso para poder sobreviver, para poder sobreviver. E no fundo isso era muito gerador de patologia, né. Porque o estado de sobrevivência, né, falando agora, corporalmente, né, o nosso corpo se ele fica nesse estado de sobrevivência e não de vivência, digamos assim, ele sempre está em alerta, né, ele sempre está algum perigo está acontecendo, e você não consegue relaxar, né, aquela coisa assim de estar à vontade no ambiente, né. Agora doutor Carlos, o que fazer quando a dor se torna insuportável? Isso, essa é uma pergunta a pergunta de 1.000.000, né, nossa, Pergunta do milhão. pergunta de 1.000.000. Eh, as pessoas, para chegarem à ideação suicida, não é que um dia a pessoa está tudo bem, no dia ela vai dormir, acorda e diz: "Ah, hoje eu vou resolver me matar porque eu não quero mais". Não, não, isso, eh, parafraseando, o uma um verbete do antigo padre Quevedo, Ah, aí ele dizia: sim. "Isto não existe". Lembra o padre Quevedo, ele Lembro. falava e Com certeza o pessoal vai lembrar. provavelmente, né, e essa frase ficou muito marcada que ele dizia: "Isto não existe", com aquele sotaque carregado dele, mas, não, é um processo, até se chegar a essa ideação suicida, e às vezes até ao ato suicida, é uma graduação. E essa graduação vem por um processo que nós chamamos
de escalonamento, de vitimização. A pessoa vai se achando cada vez mais vítima do seu meio, dos seus contextos, das suas relações. Ah, porque as pessoas estão me perseguindo, porque as pessoas não gostam de mim, porque as pessoas viram a cara, porque as pessoas, falam mal de mim, porque e aí a pessoa vai pá, pá, pá. E quanto mais isso vai crescendo, né, mais vai aumentando a ideia de: "Eu vou ter que ter um jeito de acabar com isso, vou ter que ter um jeito de acabar com isso", né. Até que chega um momento em que a pessoa diz: "Ah, é, eu vou dar um jeito que o outro não pode mais, me pôr para baixo. Pum! Ah, ganhei. Você não consegue mais nada comigo. Quem ganha perde, Hum. quem É perde". até um dos capítulos, né, do É, do do livro Quem Ganha Perde. isso, é o meu capítulo. Quem ganha perde, quem perde ganha, Hum, né. entendi. As pessoas se matam e as outras que ficam, e eu digo que isso se torna uma transferência da dor, né. A pessoa que se suicida transfere a sua dor para os que ficam. E essa é uma dor que as que ficam vão levar para o resto da vida, essa transferência, essa dor que: "Puxa, por que que eu não fiz algo mais? Por que que eu não cuidei mais?", né. Então ele não acaba com a dor, a dor continua naquele contexto, ela só passa para ser para os outros. Que pode talvez gerar dessa culpa, dessa dor, um outro suicídio? Pode até gerar um outro suicídio, pode até gerar um outro suicídio. Já ouvi de situações em que, especialmente se um filho se mata, os pais ficam tão fora de si que mais adiante um dos pais, ou o pai ou a mãe, acaba cometendo suicídio também, né. Já pode acontecer isso. Então, voltando à pergunta do milhão, primeiro, é preciso quebrar essa sequência de vitimização. Dizer para as pessoas que não, elas não são vítimas. Elas têm a capacidade de gerir o seu futuro nas suas mãos, né. Elas não precisam estar sujeitas ao contexto, e aquele contexto não é determinante para elas, né. "Ah, o contexto religioso está sendo opressor demais e etcétera". Meu Deus, a gente pode servir a Deus também fora do contexto religioso, né. Ah, naquela comunidade religiosa não está, eu vou procurar uma outra comunidade religiosa, alguma coisa diferente, né. Eu não preciso me sujeitar a algo que vá me levar ao extremo de: "Ah, eu não consigo mais lidar com isso, eu tenho que acabar com a minha vida". E aí, desculpa, mas o senhor foi falando isso e eu me lembrei de que a gente tem muito forte, principalmente, a gente traz, né, do cristianismo, Cristo sofreu, né, então eu devo suportar todos os sofrimentos, eu devo suportar, talvez aquele ambiente ali que está me adoecendo, aquela situação que está me adoecendo por amor a Cristo. E aqui a gente entra nessa espiritualidade triunfalista, talvez, de que realmente eu vou ser o herói se eu suportar a dor até o fim, o sofrimento até o fim. É como o religioso, né, a pessoa que está nesse ambiente pode lidar com esse paradoxo, né, de, fui formado a aguentar até o fim, porque Cristo aguentou, e essa questão mesmo, mas Cristo também foi humano, ele assumiu a nossa humanidade, né, então como que o senhor, assim, aconselharia, diria, né, para uma pessoa que vive isso assim: "Não, mas o sofrimento eu preciso sofrer"? Uhum. Aí tem que se separar quais são os sofrimentos, né. Uhum. Hum. Aí eu sempre digo que Cristo sofreu tudo o que precisava sofrer por nós, né. Nós não vamos, não adianta nada que nós fizermos vai se equiparar ao sofrimento de Cristo. Não é essa a possibilidade. Isso é graça, né, a graça que vem a nós e que nós não podemos fazer nada, não adianta a gente querer dizer: "Não, eu tenho que me esforçar ao máximo para ser, alcançar isso". Não, Cristo já fez, não é possível fazer nada além do que ele já fez. Ele já sofreu tudo
que era possível por nós, né. Uhum. E também ia pensar de que, Cristo sofreu por amor, não por resignação, né. Eu ele nos amou, e amou até o fim, diz a Bíblia, né. Cristo nos amou e amou até o fim. E então, aí em nenhum momento diz que Jesus deixou de se autocuidar, né. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Às vezes a gente, eh, tenta pensar algumas coisas do evangelho, né, e não conecta, hã, o todo. O todo, é. É. Em quantas situações que a multidão estava ali, Jesus se retira para orar. É. E todo mundo está lá: "Mas, tem mais um milagre, tem mais uma coisa para fazer, tem mais puxa, parece crueldade de Jesus, né, tanta gente necessitada, ele se retira, porque ele se cuidava, Uhum. ele sabia se cuidar, né. E muito claramente ele v fez os seus milagres, mostrou que ele era Deus, né, não sei pra que não houvesse nenhuma dúvida, mas ele não curou todas as pessoas, não mudou todo mundo que estava na época dele, né, Uhum. e ainda assim nos amou até o fim, né. Então, nós precisamos aprender a nos cuidar também, de ter esse tempo de resguardo, de silêncio, da devoção pessoal diária, né. Isso é muito importante para a saúde, emocional e mental, né, separar esse tempo, eh, de silêncio, de quietude, de reflexão e devoção. Para mim, a até eu digo para os terapeutas que professam a fé que a devoção é extremamente sanadora para a gente, né. Quanto mais a gente pode ter esse tempo de cuidado conosco mesmo, de devoção, mais nós vamos estar emocionalmente fortalecidos, né. Então essa ideia: "Não, eu vou, salvar o mundo inteiro, etcétera", não vai salvar o mundo inteiro, né. Mesmo porque, eu vou falar agora um pouco da minha área, né, Sim. muito da minha área. Dessa ideia de que a gente está lá para ajudar as pessoas e etcétera, né. "Ah, o terapeuta está lá para ajudar as pessoas". E eu aprendi com um professor meu, doutor Jorge Maldonado, hoje já é falecido, eh, ele dizia o seguinte, que ele começo da vida profissional dele como terapeuta de famílias, ele sempre rezava para Deus e dizia: "Deus, me ajude com essa família". E depois de um tempo, ele descobriu que ele estava fazendo a oração errada. Ele disse: "Tá errado essa oração". Por que estava errado? Porque ele disse que muito antes de ele atender aquela família, essa família se deu conta, ou a família ou a pessoa, pode ser uma família ou uma pessoa, se deu conta de que algo não estava bem. Uhum. E alguém indicou que a essa família o nome do terapeuta, né. Uhum. Essa família se mobilizou, essa pessoa se mobilizou e ligou para o terapeuta, e agendou. Essa pessoa vai ao terapeuta, marca um horário, vai ao terapeuta, eh eh, e busca a ajuda. Ou seja, muito antes do terapeuta chegar àquela pessoa, Deus já estava agindo nessa história. Ele motiva, ele coloca pessoas que nos dão dicas, ele nos dá forças para ir buscar ajuda. E quando chega para mim, Deus vai poder me usar se eu me dispuser ou não vou. Se eu não me expuser, Deus também não vai usar. Você acha que Deus vai desistir daquela pessoa? Não. Não, não vai desistir. Então, a minha oração hoje é: Deus, no que o Senhor pode me usar?
para continuar a trabalhar na vida dessas pessoas ou dessas famílias como o senhor já tem trabalhado, né. E, doutor Carlos, como é que nesse contexto, trazendo novamente, né, para o contexto religioso, como que a igreja pode acolher e cuidar dessa dor que para o indivíduo é insuportável, né? Porque a gente costuma ver, tem aquelas 2 visões, né, seja, ah, a pessoa tá ali numa posição de vitimismo, né, então, esse aqui tá fazendo o corpo mole, né, enfim, existe o julgamento de que a pessoa tá exagerando, só quer chamar atenção, e existe a dor da pessoa, que por mais que ela seja protagonista, ela tá ali naquela posição de vitimismo, ela não consegue eu lembrei agora de uma história de um livro que eu li, não sei se o senhor conhece, Tecendo Fio de Ouro, já ouviu falar? Não, É um não livro tem. de cura interior também. E ele começa no primeiro capítulo falando de uma formiguinha, acho que eu fiz associação aqui, né, por causa do esmilinguido. Mas ele fala que, eh, tinha a formiguinha estava com a perninha dela presa embaixo de um bloco de neve muito pesado, né. E todo mundo que passava eu ficava como esse bloco de neve, esse bloco de neve, esse bloco de neve, esse bloco de neve, eh, e que ela não conseguia fazer nada porque tinha, enfim, um bloco de neve e ela estava ali, né, presa àquele bloco de neve. Porém ela se ela fizesse um pouquinho de força, ela conseguia tirar o pezinho, né, debaixo do bloco de neve, mas ela não fazia, né, ela não fazia e preferia ficar ali naquela postura de vitimismo e talvez fosse esperar o verão vir para derreter, né, a neve e dizer: "Ah, agora eu consigo", mas já passou aquele tempo, né. Então, às vezes, a pessoa ela não consegue ter a consciência de que ela está no lugar dessa formiguinha, por exemplo, né. Então como que a comunidade de fé pode ajudar a pessoa com essa dor, né, o que o senhor indicaria? Uhum. Uma das coisas que é muito importante, eu digo que, aí existem dentro dessas estatísticas que eu falei de suicídio entre, pessoas religiosas, as várias causas que existem são citadas, depressão, é citado falta de sentido da vida e etcétera, mas uma das causas que para mim é muito significativa é falta de amigos. Eh, e a gente sabe, infelizmente, que, sacerdotes têm poucos amigos. É. Sacerdotes têm poucos amigos. Especialmente os padres têm poucos amigos, têm poucos amigos. Eh, e nisso eles se sentem muito isolados, muito sozinhos, né. O desenvolver amizades, pessoas que possam realmente te conhecer como você é, sem criar nenhuma aura de se achar não, porque você é vocacionado, você tá aqui uns 10 patamares acima. Não, você é vocacionado? Sim. Você teve um chamado especial de Deus que eu não tive? Ok, amém, né, mas continua sendo de carne e osso, continua sendo gente, né. E gente precisa ter amigo, e precisa falar de si, e precisa dizer: "Olha, isso aqui, não estou me sentindo bem aqui, essa situação está me incomodando, tem aquela pessoa chata que não larga do meu pé". Isso. E a gente Precisa ser gente, né. precisa ser gente, né. Então, a primeira coisa que eu digo é: desenvolva uma amizade significativa. Pode ser com outra pessoa religiosa, da própria comunidade de fé, pode ser com uma pessoa não religiosa, um leigo, né. Se sentir muito pesado, busque ajuda profissional, né. Não é nenhuma vergonha a gente buscar ajuda profissional. Existem mitos a respeito disso também, né. A gente não tem nenhuma dificuldade de ir ao dentista quando o dente está doendo.
É, Verdade. mas a gente tem dificuldade de ir ao psicólogo quando a emoção está doendo. O que que vão falar de mim? Eu vou cair uns 10 pontos no conceito dos outros que estão ao meu redor. Não, aí tem a coisa do autocuidado, né, você precisa se cuidar mais do que pensar o que que os outros vão pensar, né. O que os outros vão pensar, eles vão prestar contas para Deus do que eles estão pensando, não para mim. Nossa, mesmo. Doutor Carlos, para o senhor, assim, né, é como que o senhor vê também, o senhor disse no livro, né, que via como urgente a gente falar sobre esse assunto, dessa dor que se torna insuportável, e o congre 5 anos depois, por aí, vem o Congresso Âncora e vem falar desse tema por também perceber ainda como urgente, né. Então, como que está sendo para o senhor participar desse evento e poder também continuar falando de algo que ainda é urgente, né? Olha, eu recebi o convite, da equipe do âncora com muita alegria, primeiro, me senti muito honrado de ter o meu nome lembrado nesse contexto todo. E eu acho que o congresso em si é fantástico, é realmente urgente de falar, a gente tem que, mencionar isso. Claro que você disse antes, né, que quando você estava estudando jornalismo, essas coisas diziam que não deve falar. Realmente não deve falar de uma forma leviana, não se deve falar, propagandeando situações: "Ah, fulano se matou, não". Essa forma leviana é proibitiva, isso não se pode falar mesmo, né. Tem que se falar de uma forma séria e se falar não enfatizando, os detalhes sórdidos ou os motivos e etcétera, mas se enfatizar de que existem alternativas, né. Por isso que o Setembro Amarelo sempre busca soluções, né. Alerta: "Olha, cuidado, fique de olho". Eu, por exemplo, quando tem alguma pessoa num contexto, familiar, que a pessoa diz para mim que ela está com uma ideação, está pensando em se matar, uma das primeiras coisas que eu faço, se a pessoa está sozinha no meu consultório, eu não deixo ela sair. Eu digo: "Ó, ok, agora você colocou uma responsabilidade muito grande quando você avisou que você está pensando em se matar, e eu preciso eu não estou 24 horas com você. Eu encontro com você 1 hora por semana. Eu não tenho como estar ajudando em todos os contextos a evitar qualquer possibilidade dessa. Então eu coloco a família em sistema de alerta, né. Eu ligo para a família, peço para alguém vir ao consultório buscar aquela pessoa e eu digo para a família: "Fiquem, agora vocês precisam estar 24 horas, ah, cuidando dessa pessoa, não pode ficar 1 minuto sozinha". Isso tem um efeito forte na pessoa também, porque de alguma maneira ela vai ver que aquilo lá não é nenhuma brincadeira, não é só um blefe, Uhum. né. E tem um efeito forte para a família, porque a família vai se conscientizando de que talvez, estão desconsiderando todo o quadro emocional daquela pessoa e estão, dizendo: "Ah, como costumam dizer aí: "Ah, quem fala não faz". Mentira, tem gente que fala e faz, né, não entre nessa história de que quem ameaça se suicidar, quem fala que vai se suicidar, não se suicida. Suicida sim, né, suicida sim. Por isso a família precisa estar alertada. E aí, voltando ao contexto religioso, se a pessoa às vezes não tem uma família, de sangue, digamos assim, a pessoa, os pais já morreram, não tem irmãos, vive só na comunidade religiosa, alerta a comunidade, né. "Ó, essa pessoa está em sofrimento e precisa vigilância 24 horas". Isso tem um impacto muito grande. Normalmente isso resulta com que a pessoa reconsidere muito essas ações e isso se dilua. Entendi. Doutor Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi uma riqueza esse momento aqui de conversa. Se desse, a gente ficava mais e mais tempo, né?
O pessoal pode te encontrar onde? Não sei se eu tenho e-mail, telefone, redes sociais, quem tiver interesse, né, também, assim, Uhum. em talvez trocar uma ideia, em conversar e falar sobre isso, onde as pessoas podem lhe encontrar. O Instagram é Carlos Catito Gebovs, que é tudo junto. Procura Carlos Catita, aí acho que vai vir já o É, G-Boys. quando vier toda aquela sopa de letrinhas depois do Catito, É, é é esse o Instagram, pode me procurar pelo Instagram, o e-mail também é catito@eirene.com.br. A palavra é o nome Irene com E na frente. Irene é uma palavra grega que significa paz, harmonia, bem-estar. Essa uma organização que eu participo, é uma organização internacional de raízes latino-americanas que se iniciou em 1974, que é a Associação Internacional de Assessoramento e Pastoral da Família, EIRENE, né, EIRENE e tem núcleos em vários países da América Latina, aqui no Brasil, tem EIRENE Argentina, EIRENE Brasil, EIRENE Colômbia, e se expandiu para fora da América Latina, hoje tem um núcleo na Espanha e na parte latina dos Estados Unidos, por isso virou internacional. Antes era Associação Latino-Americana, hoje é Associação Internacional, né. que legal. E aí eirene.com.br, né. Ou no site eirene.com.br também chega para mim os contatos ali, se quiserem ter mais informações sobre o que é Irene, está ali. Tá certo. A gente vai colocar aqui na tela, certo, para você poder aí anotar, não ter perigo de errar aqui na nossa fala, a gente coloca aí para você. Então é isso, doutor Carlos, muito obrigada mais uma vez, né. Quero agradecer também você que assistiu esse podcast. Se você gostou, né, comente, fale também, sobre o que você achou desse tema. Se você tem algo para compartilhar também, não se esqueça de curtir também esse vídeo. E se você achou que, mais alguém precisa escutar esse tema, esse assunto, compartilha com essa pessoa, né, compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e que como igreja nós possamos viver essa missão de acolher e cuidar aqueles que sentem essa dor insuportável. Então fique ligado aqui também no nosso canal, que em breve a gente vai ter mais episódios com os demais conferencistas do Congresso Âncora 2025. Um abraço.